e gatos são seres especiais com sentimentos complexos, cada um com sua própria personalidade. E para expressá-las, eles precisam de carinho e de uma vida saudável. Na linha evolutiva, estudos demonstram que os pets estão cada vez mais conectados com seus donos e por isso precisam de uma alimentação rica e balanceada. A Nutrire nasceu com essa missão: alimentar nossos amigos de quatro patas para que eles expressem toda a sua alegria de viver, criando memórias e experiências únicas. A Nutrire investe em tecnologia e pesquisa para encontrar a melhor matéria-prima, desenvolvendo alimentos com alto valor nutritivo. A prova disso é o reconhecimento ao redor do mundo. Alimentando pets no Brasil e em mais de 30 países em 4 continentes. A empresa, criada em Garibaldi, na Serra Gaúcha, se consolidou no mercado e expandiu sua produção com uma nova unidade em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A empresa inovou, segmentando sua atuação em 7 marcas, cada uma pensada para satisfazer diferentes perfis de pets. A Nutrire segue rigorosamente as exigências dos órgãos reguladores que comprovam a mais alta qualidade, o que rendeu reconhecimento em todo o país com o prêmio Exportação RS nos anos de 2017, 2020 e 2021, além do Carrinho Agas, como o melhor fornecedor de alimentos PET de 2018 e 2019. Além da presença nacional e internacional, a Nutrire aposta no desenvolvimento da sua comunidade com ações e campanhas sociais e ambientais de conscientização, valores enraizados no DNA da empresa. A essência da Nutrire é traduzida pelas pessoas que aqui trabalham, que acima de tudo acreditam na empatia e num mundo melhor aos seres que nos cercam. Fazer pet food não é só sobre alimentar cães e gatos, é sobre fabricar felicidade. Nutrire. Valorizamos quem valoriza você. Boa noite a todos. Eu tô aqui a convite da Nutrire e da VetSmart. Tô super contente, queria agradecer o convite. E nós vamos falar hoje sobre o impacto da obesidade em gatos. Então vamos lá. Antes da gente começar, de fato, falar sobre obesidade, eu sempre gosto de lembrar quem são os gatos. Do ponto de vista nutricional, os gatos, eles são carnívoros obrigatórios. Mas quando a gente diz que eles são carnívoros obrigatórios, não é disso que eu tô falando. E nem disso. Não é uma carne, não é um frango, não é a gente dar esse tipo de alimento que vai adequadamente nutri-los. O alimento ideal para o gato é uma presa inteira, né? Na natureza é um rato, com pele, com pelo, com osso, com vísceras, ou uma ave com as mesmas características, com penas, com ossos, com as vísceras, com tudo isso. Então, é a partir daí que o gato adquire todos os seus nutrientes. A maior parte da ingestão hídrica vem através da alimentação da presa. É um alimento de alto índice, tanto proteico quanto de água também, né? E quando o gato vai comer esses alimentos, são alimentos que têm baixa taxa calórica, têm baixa caloria. Um ratinho, para vocês terem uma ideia, tem 30 quilocalorias. Existem várias fórmulas e várias formas de calcular o quanto é necessário, né, o quanto de caloria um gato precisa ingerir por dia. Um gato saudável, ou um gato doente, ou um gato em situação de reprodução ou de convalescência. Existem vários cálculos para essas diferentes condições. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar que um gato saudável, ele precisa de mais ou menos 50 a 60 quilocalorias por quilo de peso por dia. Então, se a gente está falando de um gato de 4 quilos, que vai precisar de aí, aproximadamente 200 quilocalorias por dia, 240 quilocalorias por dia, para ele atingir todo esse requerimento nutricional ingerindo presas, ele vai ter que comer aproximadamente 8 ratinhos por dia. Só que para ele caçar cada ratinho, ele precisa de 10 a 15 tentativas de caça. A gente diz que eles são caçadores de baixa performance. Ou seja, ele precisa de muito esforço para caçar um alimento, para conseguir um alimento que tem uma baixa caloria. Ou seja, tem um baita gasto metabólico. E hoje em dia, o que a gente vê na nossa realidade, em casa?
cada vez mais a gente deixando esses gatos viverem uma vida sedentária, cada vez mais a gente dando alimentos de bandeja para ele, alimentos que muitas vezes são mais ricos em caloria, e ainda a gente tem um agravante, que é o tutor, que acha que o gato precisa ter uma baita de uma diversidade alimentar. E, gente, eu sempre brinco, né, que na natureza, rato tem gosto de rato, né? Não tem rato com gosto de cordeiro, de salmão, de um monte de coisa. Então, a gente não precisa necessariamente dar um monte de sabores diferentes para um mesmo paciente. Eles têm diferentes preferências alimentares, a gente pode entender qual que é aquela ração que o gato vai gostar mais, mas a gente mantém a mesma ração para esse gato. Quando a gente muda muito de sabor, de marca e tudo mais, na verdade, querendo ou não, a gente estimula esse gato a comer mais. E a gente favorece a obesidade assim também. E a obesidade ela vai resultar justamente quando esse paciente está num balanço energético positivo. A gente vai ver que é muito mais do que comer mais do que gastar. Mas a gente precisa, né? O gato precisa estar num aporte energético positivo. Ele precisa necessariamente estar comendo mais do que gastando. Não é só isso, mas isso é um ponto importante. E isso resulta com que ele acumule tecido adiposo e isso compromete a qualidade de vida dele. Esse tecido adiposo, ele vai ser armazenado tanto sob forma de gordura subcutânea, quanto sob forma de gordura visceral. E nos seres humanos, a gente sabe que a gordura visceral ela está muito mais relacionada aos problemas de saúde, à resistência insulínica periférica e diversas outras condições. No gato, a gente sabe que esses dois tipos de gordura, eles levam a esse quadro de resistência insulínica periférica. E é tão importante a obesidade como condição no gato, que ela é o distúrbio nutricional mais comum nos gatos abaixo de 12 anos. Depois dessa idade, é comum a gente ver eles perdendo muita massa muscular, a gente vê alguns quadros de dificuldade de digestão, de absorção e assim por diante. Mas antes dos 12 anos de idade, é sem sombra de dúvida o distúrbio nutricional mais comum. Então a gente precisa olhar para isso com olhos mais atentos. O tutor, ele tem muita dificuldade em reconhecer a obesidade. Porque ele foi orientado que gato bonitinho é gato gordinho, gato Garfield. Outro, porque ele não desconhece os riscos, aliás, ele desconhece os riscos da obesidade. Então, isso vai muito também do nosso papel como veterinário de orientar o tutor. Olha, o seu gato está acima do peso, ensinar o tutor a identificar o que é um paciente acima do peso, explicar quais são os riscos da obesidade. E até os tutores que identificam que o seu gato está acima do peso, né? 1% deles ou menos entende isso como um problema de saúde. Eles não conseguem reconhecer que isso pode fazer um mal para o seu gato. E é interessante, tem vários estudos de comportamento que mostram que grande parte dos tutores de gatos obesos também é obesa. Então isso também se refere a uma relação alimentar também do tutor que é diferenciada. Então tem muitos tutores que às vezes entendem que a alimentação é uma forma de cuidado, é uma forma de agrado. Esses gatos obesos nesse estudo, eles eram muito mais frequentemente tidos por pessoas que cediam mais aos pedidos de comida deles, cujo a interação principal entre o dono e o gato era alimentar, né? Esses tutores, eles alimentam como forma de agrado. Então a gente precisa saber ter esse conhecimento para poder explicar para o tutor que existem outras formas de interação com o gato. E para o gato, a alimentação não é um hábito social. A alimentação não é um momento de prazer, como muitas vezes a gente vê, por exemplo, com seres humanos, né? Vamos jantar todo mundo junto, vamos fazer um evento, comer uma comida gostosa. Para o gato, o momento da alimentação é um momento de vulnerabilidade. Se ele é a gente falou que ele é um carnívoro obrigatório, mas ele é um caçador solitário. Então, toda vez que ele caça, e ele caça sozinho, é um momento que ele está suscetível a ser predado também. Então, a alimentação para ele não é um hábito social, não é um momento de agrado nem nada. É que muitas vezes eles fazem essa associação que o tutor está interagindo com eles, isso é um momento de interação, então eles fazem essa associação positiva. Mas a gente precisa explicar que existem outras formas de fazer esse tipo de interação. O veterinário também tem a sua parcela de culpa aí.
Então, tem um estudo de 2005 em que foi um estudo retrospectivo, em que avaliaram prontuários de vários animais e viram que de todos os prontuários em que estava descrito o score de condição corporal do gato, 6,4% desses prontuários dizia que esse gato estava em sobrepeso ou era obeso. Mas apenas 2,2% desses prontuários referia isso como um diagnóstico de obesidade. Muitas vezes, o veterinário também não faz esse diagnóstico. Então, é responsabilidade do veterinário pesar o gato a cada consulta, orientar o tutor sobre a forma de alimentação do gato, orientar o tutor quando esse paciente está obeso, pesar ele a cada consulta justamente para entender a curva de ganho de peso desse paciente e entender se isso faz parte de um crescimento normal, quando a gente está falando de filhotes, se isso está além de um crescimento normal, se esse gato está ganhando peso. E mais do que tratar a obesidade, o veterinário precisa saber diagnosticar e talvez ainda mais prevenir a obesidade. Então, é nossa responsabilidade avaliar isso a cada consulta e conscientizar os tutores sobre a importância do paciente estar dentro do seu peso ideal e do seu score de condição corporal ideal e do seu score de massa muscular ideais. E como que a gente diagnostica, a obesidade? Então, existem métodos subjetivos e métodos mais objetivos. Na nossa prática clínica, a gente acaba se valendo mais dos métodos subjetivos, que é a avaliação do score de condição corporal. Existem 2 escalas propostas, uma que tem 5 pontos e a outra que tem 9 pontos. Hoje em dia a escala mais aceita é a de 9 pontos e existe, eu coloquei nessa tabelinha para vocês, uma correlação da porcentagem de massa muscular em cada nível, em cada score de condição corporal. O ideal é que o paciente esteja ali numa condição corporal de 5 em 9. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, um esquema para vocês. Isso equivale a aproximadamente 15 a 25% de gordura corpórea. Para a gente calcular exatamente a porcentagem de gordura corpórea desse paciente, é um pouco mais difícil na prática clínica. Eu vou mostrar algumas fórmulas e algumas técnicas para a gente fazer isso. Mas esse esquema, e eu vou mostrar aqui para vocês, que é validado pelo ASAVA até, considera pontos como exposição, e o quanto a gente consegue sentir da coluna vertebral desse gato, Então, vamos dizer que um gato que tem uma massa muscular, esse score de condição corporal, ele não avalia massa muscular, mas existe também o score de massa muscular, que vai avaliar massa muscular, e que também avalia pela coluna vertebral. Então, se a gente sente a coluna vertebral dessa maneira, é porque esse gato está muito magrinho, A gente teria que sentir mais ou menos assim, como se fosse, como se eu estivesse passando a mão aqui e isso fosse o processo espinhoso das vértebras. E um gato muito gordinho é como se fosse isso daqui, a gente já não sente direito, Palpem aqui essa região da palma da mão de vocês. A gente já não consegue sentir direito o processo espinhoso. Então, isso daqui não seria o ideal seria mais ou menos o equivalente a isso. Então, quando a gente avalia o score de condição corporal, a gente vai avaliar situações, a gente vai avaliar características como a palpação das costelas, a palpação da crista ilíaca, palpação da região temporal, a gente vai ver a cinturinha pélvica desses gatos, e aí existem várias tabelas, vários esquemas para que a gente possa utilizar e nos guiar para isso, como esse mesmo que está dizendo, os níveis, os degraus, 1, 3, 5, 7, 9, e o ideal, o que a gente gostaria, é que esse gato estivesse ali perto de um 5, de 4 a 5, numa escala de 9 pontos. A cada ponto que esse gato sobe, seria equivalente aí a 10% mais ou menos de gordura corporal a mais, Então, se esse gato é um grau 5, ele tem aproximadamente 15 a 25% de gordura corpórea, mas se eu subo esse gato para um grau 6, então ele já tem mais ou menos 35%, e 45%, 55% e assim por diante, Então, a gente considera que 6 e 7 são pacientes em sobrepeso, 8 e 9 são pacientes obesos. A gente precisa também, como eu estava dizendo, avaliar a massa e o tônus muscular. Então, a gente vai palpar todas as regiões do gato que tem músculo.
A região frontal, parietal, peitoral estifoide, a região escapular, a região femoral, abdominal e inguinal, os espaços intercostais, os ossos da pelve, né, ali sobre os ossos da pelve, a base da cauda. A gente vai palpar todas essas regiões e entender e ir fazendo essa avaliação de forma comparativa. Por isso que é importante, quando a gente já tem os nossos pacientes, ainda que uma queixa desse tutor não seja, acho que meu gato está acima ou abaixo do peso, que a gente faça sempre essa avaliação e registre no prontuário do gato, para a gente entender a evolução disso, como esse gato está evoluindo. Então, por exemplo, esse gatinho é um gatinho que ele era obeso, ele tinha uma condição de score corporal aí, um score de condição corporal de mais ou menos 7 de 9, ele já teve um score de condição corporal 8 de 9, mas olha como ele tem uma cintura pélvica muito acentuada, como a gente consegue ver os ossos da escápula, né? Então é um gatinho que perdeu muita massa muscular. Então era um gatinho obeso, porém sem massa muscular. E existem também os métodos objetivos para a gente diagnosticar a obesidade, como, por exemplo, medidas de circunferência de cintura, medidas de índice de massa corpórea, e existem métodos ainda mais tecnológicos, como, por exemplo, o DEXA, que seria um aparelho, né, que faz medida mesmo da porcentagem corporal do paciente. Então aqui é de um cão, porque a gente não faz isso muito em gato, isso não tem disponível para gato, mas é algo que a gente poderia usar. Então vocês podem ver que na figura A, é um paciente, né, que tudo isso que vocês veem em amarelo, alaranjado, é gordura. E o paciente B, tudo que vocês veem em roxo é massa muscular. Então olha como o B tem muito mais massa muscular do que o A. E aí esse aparelho ele vai dar a porcentagem exatamente de gordura que cada paciente tem. E existem também estudos de ressonância magnética que vão localizar os depósitos de gordura corporal. Então, na prática clínica, a gente acaba não usando muito isso, a gente acaba se valendo muito mais daquela escala da Laflamme, que é do score de condição corporal e também de massa muscular. Tudo bem, mas então da onde vem a obesidade? Né? Tudo bem, aprendemos a diagnosticar a obesidade, mas de onde vem a obesidade? E a patogênese dela é multifatorial, é muito mais do que ingerir mais do que se gasta. É claro que uma vez que a gente, né, que o paciente tem uma ingestão calórica maior do que o seu gasto energético, isso vai favorecer a obesidade. Mas existem fatores genéticos envolvidos, existem fatores ambientais, como eu estava dizendo antes, então a facilidade ou dificuldade ao acesso da comida, a disputa territorial, tem gatos que muitas vezes convivem com outros gatos e eles ficam com medo, ficam aflitos de não conseguir ter acesso à comida e comem compulsivamente, gatos muito sedentários, aspectos comportamentais, então existem muitas condições de doença também que podem favorecer a obesidade, né? No gato não tem tantas doenças, não são tão comuns as doenças metabólicas como são nos cães, né? Algumas doenças que a gente sabe que cursam com o ganho de peso, como por exemplo o hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, essas doenças não são tão comuns no gato, né? Mas a gente vai ver aí que tem muitas condições associadas e que estão envolvidas na patogênese da obesidade. E aí esse trabalho eu acho super interessante porque ele avaliou quais seriam fatores que poderiam estar relacionados ao desenvolvimento de obesidade em gatos. E eles viram vários fatores, né? Isso entrevistando tutores, avaliando com veterinários quais seriam os fatores que favorecem a obesidade. Em gatos, né? Quais fatores durante a vida jovem do gato, né? Então 1 a 2 anos, que nessa época vai favorecer a obesidade quando eles forem idosos, né? Ou quando eles forem adultos. E aí eles viram vários fatores relacionados a isso. Então, por exemplo, gatos que chegavam aos 2 anos de idade e estavam obesos eram muito mais predispostos a seguirem sendo obesos pelo resto da vida. Gatos que comiam ração exclusivamente seca também eram predispostos a desenvolver obesidade. Gatos que comiam uma grande quantidade de comida, 250 ou mais gramas por dia, que é muita coisa para um gato, também eram suscetíveis também eram um grupo de risco para desenvolver obesidade. Gatos cujo tutor entendia que aquele gato com score de condição corporal 7 estava bem, também eram gatos que eram mais predispostos a estar gordinhos, porque o tutor não conseguia enxergar ali que tinha obesidade. E, por fim, gatos cujos veterinários não orientavam o tutor que ele estava obeso, eram gatos que
seguiam sendo obesos. Então existem vários fatores que têm uma parcela de culpa aí do veterinário, uma parcela de culpa também do tutor, que favorecem o gato a se tornar um paciente obeso e seguir sendo obeso. Mas o que eu acho mais interessante desse trabalho é a gente entender que o gato, ele atinge o peso ideal dele, ou o peso adulto, com 1 ano de idade. Então é muito importante que nesse primeiro ano de vida a gente faça esse acompanhamento de forma muito cautelosa e muito atenta, né? Especialmente depois desse gato castrar, porque muitas vezes eles diminuem o nível de atividade, eles passam a comer mais e eles podem ganhar peso. Então, para que ele chegue com 1 ano de idade, com o peso que a gente quer que ele tenha. Se ele chegar com 1 ano de idade nesse peso, a chance dele se sustentar durante a vida sem ser obeso é maior do que se ele chegar nessa fase já em sobrepeso ou obeso. E o sedentarismo, claro, também é um ponto muito importante. Então, nesse trabalho, né, essa linha tracejada, ela se refere a gatos magros e a linha contínua se refere a gatos obesos. E a gente vê, né, que o maior pico aí de atividade dos gatos é entre mais ou menos 4, 5 da manhã até umas 4 da tarde. E a gente vê nitidamente que os pacientes obesos, eles têm um nível de atividade muito mais baixo. O que causa o quê? É tipo o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Será que um gato obeso ele faz mais atividade, por isso ele engorda? Ou ele tá obeso e daí ele tem menos energia para ter atividade? Mas o fato é, os gatos obesos eles são mais sedentários. E a gente precisa ver a obesidade como uma doença. E a partir do momento que a gente entende a obesidade como doença, e como uma doença endócrina, a gente entende que ela seja a doença endócrina mais comum nos gatos. Mais comum que o hipertireoidismo, mais comum que a diabetes mellitus. Então, existem trabalhos que mostram que a obesidade em gatos, dependendo da população estudada e de qual região do mundo isso for estudado, varia entre 1 a 2/3 da população dos gatos domesticados, dos gatos domiciliados, né, na verdade. O hipertireoidismo, mais ou menos de 11 a 12%, e diabetes mellitus a gente calcula aí que 1 a cada 180 gatos vai desenvolver diabetes. Então, é uma doença endócrina muito comum e, como eu disse anteriormente, é a doença nutricional mais comum em cães e gatos com menos de 12 anos. E é interessante porque todos os mecanismos metabólicos que acontecem na obesidade carregam muita semelhança com o que acontece na medicina humana. Então acaba que uma espécie acaba servindo de modelo de estudo para outra. E por que a gente diz, né? Vamos destrinchar um pouquinho do porquê que a obesidade é doença. Então, antigamente, muitos anos atrás, talvez nem tantos assim, mas alguns anos atrás, achava-se que o tecido adiposo era um tecido inerte, que ele estava lá, ele fazia volume, mas ele não produzia substâncias, não produzia citocinas e nem hormônios. E hoje a gente sabe que não, que é um órgão endócrino completamente ativo. Produtor de adipocinas. Então as adipocinas, a gente se refere, quando a gente fala em adipocinas, a gente está dizendo sobre as citocinas inflamatórias e também alguns hormônios. E sendo os mais importantes aí, ou alguns exemplos das substâncias que são produzidas, em termos de citocinas inflamatórias, talvez as mais estudadas e as principais aí sejam o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, e a interleucina 6. Quando a gente pensa em hormônios, a gente tá falando de vários hormônios que são produzidos pelo tecido adiposo, mas a gente vê que, por exemplo, num gato obeso, ele tem uma menor produção, esse paciente tem uma menor produção de adiponectinas. Um gato magro, ele tem uma produção maior. E a gente precisa de adiponectina para que o tecido tenha sensibilidade à insulina. Então, um paciente que tenha poucas adiponectinas, ele vai ter uma sensibilidade menor à insulina e isso vai favorecer a resistência insulínica periférica. Os pacientes idosos, eles têm muita leptina, eles têm muita resistina. E a resistina, ela é um hormônio que está relacionado à produção de mais citocinas inflamatórias. Então, é um fator que é autoperpetuante. E a gente diz, por isso, que, então, o tecido adiposo, que é a obesidade, ela é uma condição pró-inflamatória.
A leptina alta, ela está muito envolvida também na resistência insulínica periférica, nos mecanismos de fome e saciedade, e todos esses hormônios em conjunto e essas citocinas inflamatórias, elas interferem completamente nos mecanismos reguladores de peso, de apetite, de metabolismo, e que esses pacientes obesos, a gente sabe que eles têm todos esses mecanismos alterados. Então a gente precisa entender que o paciente obeso é um paciente inflamado. E isso vai tornar ele suscetível aí a uma série de condições. Então, quando a gente tem aí mais de 15 a 20% acima da porcentagem ideal de gordura corpórea, então lembra que a gente falou que o ideal é de 15 a 25%, se a gente tiver aí de 30, 40, acima disso por cento de gordura corpórea, a gente já tem risco de desenvolver um monte de condições. Desde as hiperlipidemias, que são muito pouco pesquisadas nos gatos, mas a gente tem que começar a incluir os triglicérides, colesterol na avaliação desses pacientes. Doenças respiratórias, então a gente sabe que pacientes obesos, isso em qualquer espécie, eles têm mais dificuldade de respirar, de fazer uma troca gasosa adequada, né? Eles têm processos mais obstrutivos também, doenças osteoarticulares, complicações cirúrgicas anestésicas, então só pelo fato do paciente ser obeso, isso já torna ele um paciente com maior risco cirúrgico quando ele for anestesiado ou passar por um processo de cirurgia. Aumenta aí o risco de incidência de câncer, diminui a imunidade. Doenças do trato urinário inferior, principalmente aí as cistites idiopáticas, existe uma relação direta aí de pacientes obesos, por serem mais sedentários, reterem mais urina, eles terem uma predisposição maior ao desenvolvimento dessas doenças. Distúrbios reprodutivos, diabetes mellitus, isso a gente sabe, né? Talvez seja o que o clínico mais lembre, né? Mais se lembre. Puxa, um paciente obeso tem predisposição a quê? A diabetes mellitus é o que mais vem na nossa cabeça, mas para vocês verem a quantidade de condições que a obesidade está relacionada. Lipidose hepática, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Alguns distúrbios tegumentares, então esses gatos, eles têm muita dificuldade de auto-higienização, são gatos que fazem mais processo de desqueratinização, são gatos que ficam com o pelame mais untuoso, que não se auto-higienizam, e isso é incômodo, né, pro gato. O gato, ele é um animal muito limpo, ele se incomoda de não conseguir se limpar. Às vezes a gente vê aquele gato cheio de nó no pelo, com pelame super opaco, untuoso, mal cuidado. Então isso é muito comum da gente observar nesses pacientes. E claro que quando a gente está diante de uma obesidade prolongada, esses riscos são piores, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, tem 2 animais na casa, tem 2 gatos. Um deles está passando por um processo de doença importante, o tutor vai e compra um monte de remédio, aliás, um monte de alimento e tudo mais, e o gatinho doente não quer comer. O que o outro gato faz? Vai lá e se aproveita da situação e come tudo. Esse gato fica gordinho, depois que essa situação toda de doença passou, o hábito alimentar volta ao normal, esse gato emagrece e tá tudo bem. O risco dele desenvolver essas condições é mais baixa. Agora, aquele gato que é gordinho desde 1, 2 anos de idade, se mantém em sobrepeso e obeso por toda a vida, ele tá muito mais suscetível ao desenvolvimento disso tudo. E como a gente sabe que a obesidade é uma condição pró-inflamatória, existem trabalhos também mostrando que tem relação também, gatos que são obesos durante toda a vida, tem relação também com o desenvolvimento de doença renal. Isso é uma relação que não é muito bem estabelecida ainda, mas parece ter alguma interferência sim. E esse trabalho, que eu acho super interessante, foi um estudo retrospectivo com mais de 2.500 gatos. Então eles avaliaram prontuários, né, de mais de 2.500 gatos por 10 anos em busca de associações, né, entre gatos que tinham score de condição corporal 7 ou mais, ou seja, gatos obesos mesmo, nem em sobrepeso, mas só os obesos, e várias condições de saúde. Eles procuraram 21 condições de saúde e 14 dessas condições tiveram relação com a obesidade. Algumas, que eu pus aqui em negrito, atopia, hipertensão, asma, diarreia, doença oftálmica, alergopatia, nada disso até então, esse trabalho é de 2018, tinha sido relacionado à obesidade, mas esse trabalho veio mostrar que a gente precisa abrir o olho aí, porque pode ter relação. Nossa, mas por que doença oftálmica tem a ver com obesidade? Não sabemos.
né? É só um trabalho aí de associação, de avaliar gatos que tinham condição de score corporal 7 ou mais, pareciam predispostos a essas condições. Então, aqui alguns gráficos para vocês verem, né? Então, gatos com condições dermatológicas, a gente vê que isso vai aumentando conforme o score de condição corporal aumenta, o mesmo para condições musculoesqueléticas, condições doenças orais, doenças do trato urinário inferior, doenças oftálmicas, é muito pouco, né? Mas teve doenças alérgicas e assim por diante. E aí, falando um pouquinho de algumas doenças que talvez sejam mais prevalentes aí no nosso dia a dia, né, que façam mais parte da nossa prática clínica, e como eu estava dizendo para vocês, a diabetes mellitus, a gente tem que lembrar que no gato, a maior parte dos gatos tem a diabetes mellitus do tipo 2, ou seja, eles não têm uma deficiência na produção de insulina, mas eles têm uma resistência periférica à ação da insulina. E a gente sabe que a cada quilo a mais que esse gato ganha, ele diminui em 30% a resistência insulínica. A gente sabe que os receptores ali das células, eles competem, a insulina compete com a gordura pelos mesmos receptores. Então esses gatos, por esse e por muitos outros mecanismos, eles acabam tendo uma resistência aí à ação da insulina. E a obesidade, como eu vinha dizendo, aumenta 4 vezes o risco de desenvolvimento de diabetes. Outra condição que é muito comum da gente ver no gato obeso é a lipidose hepática. Na verdade, eu vou até me corrigir, não é mais tão comum assim. Uns anos atrás, a lipidose hepática era considerada a principal doença hepática dos gatos. Mas hoje, os veterinários, os tutores, eles já têm muito mais acesso à informação, né? Principalmente os tutores com Google e tudo mais, eles já têm muito mais acesso à informação de que o gato não pode ficar sem comer. Então, ainda bem, e graças à informação que está sendo disseminada, que a gente tem visto menos lipidose hepática acontecendo. E hoje a gente considera como a segunda hepatopatia mais comum dos gatos. A primeira são as colangites ou colangiohepatites. E a lipidose hepática, ela normalmente acontece nos gatos obesos. Gatos magros, é muito menos provável que eles venham a desenvolver a lipidose hepática. Então, quando que isso vai acontecer? Quando esses gatos estão num aporte energético baixo, por qualquer motivo que seja. Eles estão em anorexia por qualquer motivo, porque eles estão estressados, porque eles estão com uma doença de base, doença renal, porque eles estão com linfoma, doença inflamatória intestinal, estão com dor, estão com qualquer motivo e não estão comendo. Ou, por exemplo, porque eles estão numa dieta de redução de peso. Então a gente sabe que se a gente não monitorar bem essa dieta de redução de peso e essa perda de peso for muito rápida, esse gato pode desenvolver lipidose hepática. Fator de estresse recente, como eu estava dizendo, também pode levar à anorexia e a esse quadro. Normalmente a lipidose hepática ela acontece se esse gato está mais que 3 ou 5 dias sem comer direito. Então se ele está 5 dias sem comer tudo o que ele precisa, né, o requerimento energético dele ali basal, se ele está comendo menos do que isso, ou se ele está 3 dias sem comer nada. Então é aí, a partir daí que a gente vai começar a ver a lipidose se desenvolvendo. Na maioria das vezes, a lipidose hepática ela é secundária a uma causa de base. O gato está doente por algum motivo, parou de comer e aí a lipidose se desenvolve. 10% dos casos podem ter lipidose hepática idiopática ou primária, mas, de novo, não é comum, tá? O ponto positivo é que tem cura. Se a gente diagnostica isso de forma precoce, 80% a 90% desses gatos podem ser curados. E muito improvável que esse quadro recidive, tá? Bom, então qual que é o mecanismo, né? Por que a lipidose hepática ela se desenvolve? Então os gatos, quando eles estão em baixo aporte energético, e falando, simplificando muito a patogênese da lipidose hepática, mas quando existe um baixo aporte energético, basicamente, 2 coisas, e de novo, simplificando muito o processo todo, mas basicamente 2 coisas vão acontecer. Tem liberação de hormônios hiperglicemiantes. Então tem liberação de cortisol, tem liberação de glucagon, tem liberação de catecolaminas, porque o corpo entende, opa, não está entrando energia, vamos começar a fazer esse corpo, né, liberar glicose. Lembrem que o gato é absolutamente gliconeogênico, então ele tem muita capacidade de fazer a própria glicose dele.
E ao mesmo tempo, o corpo diminui a secreção de insulina, porque ele entende, não, se não está chegando energia, eu não preciso gastar energia fazendo insulina, porque eu não vou ter o que colocar dentro da célula, né? Esses dois processos juntos, eles estimulam a liberação de uma enzima que chama lipase hormônio sensível. E ela vai acabar levando à quebra de gordura, a lipólise, como forma de fazer energia. Então, quando tem a lipólise, acontece um aumento de ácidos graxos, né, de gordura circulante no sangue, que vai até o fígado e se deposita no fígado. Uma vez que esses ácidos graxos eles cheguem no fígado, eles podem seguir duas vias distintas. Uma, entrar nas mitocôndrias, com a ajuda da L-carnitina, que é um aminoácido super importante para o gato, vão sofrer beta-oxidação e produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos como forma de energia para os tecidos. Uma outra via que esses ácidos graxos podem cursar é sofrer uma esterificação e ser convertidos em triglicérides. Esses triglicérides eles são depositados no fígado, que formam vacúolos. Esses vacúolos fazem o fígado aumentar de tamanho e isso é a lipidose, né? Uma parte desses triglicérides deveria ser incorporado a moléculas de colesterol e serem secretados no sangue. Só que esse gato que está em baixo aporte energético, ele não consegue fazer isso bem, e aí esses ácidos graxos não conseguem ser levados para os tecidos periféricos, então a gente tem um acúmulo de triglicérides no fígado. Então, duas coisas a gente vai ver principalmente nesse paciente. Esse fígado gorduroso, com um alto depósito de gordura, e esse paciente com muitos corpos cetônicos circulantes, esse paciente muitas vezes em cetose, porque isso é uma tentativa do corpo de fazer energia para os tecidos. Bom, outra condição, e só para concluir, o tratamento da lipidose é a gente identificar a causa de base, né? Então identificar por que esse gato entrou em lipidose, tratar isso e alimentar esse paciente. Bom, outras condições aí que muito frequentemente são associadas à obesidade em cães, em seres humanos, não são absolutamente relacionadas no gato. Por exemplo, a gente não sabe se doenças cardíacas, hipertensão arterial sistêmica, pancreatite, doenças tumorais, doenças osteoarticulares, a gente não tem um trabalho que diga isso tem relação com a obesidade, ou isso aconteceu porque o gato é obeso. Mas talvez, né, o que os trabalhos na maior parte das vezes concluem, é que talvez por dificuldades de analisar os dados, por dificuldade de entender como que esse metabolismo acontece no gato. Em relação às doenças neoplásicas, isso é bem controverso, cada vez mais se tem entendido que sim, a obesidade é um fator pró-inflamatório e que pode favorecer o desenvolvimento de algumas neoplasias. E as doenças osteoarticulares, na verdade, a dificuldade é entender se a obesidade vai levar à artrose ou se, por exemplo, a artrose piora a obesidade ou quem está causando o quê. Então, por exemplo, quando a gente fala dessas doenças osteoarticulares, né, das doenças articulares degenerativas ou artrose, vocês podem encontrar isso por muitos nomes diferentes, a gente sabe, o que é absolutamente comprovado é que a idade é um fator de risco. Então, gatos acima de 14 anos, 15 anos, 90% deles têm artrose. Então, não negligenciem um paciente idoso, porque ainda que ele não demonstre dor, ainda que as radiografias não demonstrem alterações importantes, esse gato muito provavelmente sente dor. E a obesidade, na verdade, o que a gente sabe é que um paciente obeso e que tenha osteoartrose, ele vai ter uma qualidade de vida muito pior, porque isso vai, de certa forma, sobrecarregar articulações que não estão tão boas. Então, não se sabe ao certo até que ponto a obesidade favorece o desenvolvimento da osteoartrose, mas a gente sabe que a obesidade para um paciente com osteoartrose vai comprometer e muito a mobilidade. E esses pacientes, quando eles têm dor, eles têm uma diminuição importante da qualidade de vida. Então, é comum a gente ver esses pacientes, quando a gente consegue colocar eles numa dieta de perda de peso, o tutor falar, puxa vida, ele tá muito mais ativo, ele tá comendo, ele tá indo até o pote de água e de comida com mais facilidade, ele tá urinando e defecando melhor, ele tá indo mais à caixa de areia. Então, isso melhora muito a qualidade de vida do gato, quando a gente faz esse paciente chegar ao seu score de condição corporal ideal. E como
que a gente vai manejar, então, a obesidade? Na verdade, o programa de perda de peso, ele vai ser realizado por várias frentes. Então, o plano alimentar é muito importante, né? E eu diria que grande parte aí tem função nossa, mas também tem uma parte importante que é dos tutores. Então, a gente traçar o plano alimentar e a gente monitorar esse paciente adequadamente, se comunicar frequentemente com o tutor, mas precisa muito também do comprometimento do tutor. Então, a gente precisa explicar para o tutor como fazer esse acompanhamento, o que pode fazer, o que não pode fazer, e, acima de tudo, explicar para esse tutor que esse processo vai ser lento e vai ser bastante longo, vai ser bastante demorado, porque é comum os tutores começarem com bastante animação e eles veem, nossa, mas meu gato não perde peso. E aí eles desistem. Porque esse programa de perda de peso, ele tem que ser muito lento, como eu vinha dizendo, a ponto do gato perder de 0,5% a 1% do peso vivo dele por semana. Então, um gato que tem 6 quilos, 7 quilos, o objetivo é que ele perca 35 gramas por semana. E às vezes, gatos que estão em muito sobrepeso e estão muito obesos, essa perda de peso é mais lenta ainda. Então, vai demorar pelo menos uns 6 meses, né? Falando em termos gerais, mas vai demorar pelo menos uns 6 meses para que esse gato possa atingir a primeira meta, né? A gente nunca vai traçar uma meta, esse gato tem que perder 30% do peso dele. A gente vai traçar uma meta, puxa, ele vai perder 10%. A gente vai reajustando, consulta a consulta. Agora que ele chegou aqui, vamos então fazer ele perder mais 10%. E assim a gente vai indo. E exercício. E aí eu poderia colocar um meme aqui de alguém dando risada, né? Ai, como que você vai fazer exercício no gato? Isso é mais difícil, porque os gatos, especialmente os obesos, eles são sedentários, como a gente viu anteriormente, mas eu vou mostrar para vocês algumas atividades que podem favorecer aí a movimentação desses pacientes. E claro que cada paciente vai ter uma resposta individual, por isso que a gente tem que traçar um plano para cada paciente, tá? Que dieta que a gente vai usar? Né? Então a gente não vai manter a mesma dieta que o gato já vinha comendo. Comer menos do mesmo geralmente não surte efeito e vai fazer o gato ficar com fome. Não promove uma alteração do metabolismo. A gente quer mudar a estratégia de alimentação. Então a gente vai entrar com uma dieta que seja rica em proteína e pobre em carboidrato. Lembrem que esse gato, ele é carnívoro. Então a gente precisa dar uma dieta rica em proteína para ele. Isso vai ajudar ele a preservar a massa magra, vai favorecer a perda de massa gorda, vai fazer com que esse gato esteja mais saciado. Então a gente sabe que os gatos eles preferem alimentos mais proteicos e a gente vai atingir o nosso objetivo com mais êxitos. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com tutores que sejam vegetarianos e com tutores também que é muito comum, né? Hoje em dia a gente se deparar com pessoas que estão cada vez mais buscando um alimento natural. E de fato, se a gente quer para a nossa vida e é normal que a gente transponha isso para os nossos pacientes ou até para os nossos próprios gatos. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala que um gato é carnívoro, não é comer carne que vai ser ideal para ele. Não é eu misturar carne, batata e abóbora para ele. Porque na natureza ele também não come carne, batata e abóbora. Ele vai precisar de um alimento completo. E às vezes os tutores me perguntam, né, doutora, o que você acha de alimentação natural para gatos? E eu falo, alimentação natural para gatos é um rato. Quem está disposto a dar rato para gato comer? Né? E pelo amor de Deus, não vão recomendar isso, a gente tem um monte de risco de doença e tudo mais. Mas a gente tem para isso os alimentos industrializados. Claro, eu sei que muitas pessoas se preocupam, puxa, mas é industrializado, não é tão natural e tudo mais, mas é a única forma da gente conseguir garantir uma oferta de nutrientes adequada e equilibrada. Quando a gente fala que o alimento ideal para o gato é a presa, é porque ali tem quantidades certas de cálcio, de aminoácidos, de vários nutrientes. Quando a gente cozinha um alimento para o gato, invariavelmente a gente vai ter que suplementar isso. E a partir do momento que a gente faz essa suplementação, os gatos selecionam. Eles vão selecionar, eu só quero comer a carne. Eu não quero comer esse arroz, essa batata aqui, esse legume e essa fibra. Isso aqui tá com pó, que é o suplemento, não vou comer. Então é mais difícil. Fora que os gatos têm esse hábito alimentar mais petiscador, né? Eles vão indo de pouquinho em pouquinho, comendo várias vezes ao dia, e aí acaba que o tutor fica refém do gato de colocar toda hora um pouquinho de comida ali.
Então, o ideal nesse processo é a gente usar as rações mesmo para perda de peso, tem algumas no mercado disponíveis, elas têm, né, a ideia delas é justamente essa estratégia de ter muita proteína e pouco carboidrato. A dieta úmida é uma ótima aliada, porque ela é um alimento que promove saciedade para os gatos, ela é rica em água, então é importante na hidratação desses pacientes, já que muitas vezes são mais sedentários e não vão até o pote de água. O gato é insensível, né, à sede, ele bebe mesmo menos água. E é uma dieta muito proteica. Então, a gente fazer uma associação dessas duas dietas muitas vezes é uma boa estratégia, né? Tem gatos que vão preferir uma, que vão preferir outra, enfim, o veterinário vai fazer esse cálculo. E existem várias fórmulas, eu pus como exemplo uma fórmula que eu costumo usar, mas existem várias fórmulas para a gente chegar aí na quantidade calórica, né, na quantidade ideal de calorias, e aí é uma regra de 3, a gente chega em quanto esse gato precisa comer por dia. E, de novo, o objetivo é que esse gato perca de 0,5% a 1% do peso vivo dele por semana. Então, explicar para o tutor, olha, a gente está fazendo essa dieta, o nosso objetivo é chegar nesse peso, normalmente a gente vai fazer um cálculo para que esse gato perca 10% de peso, aí a gente vai esperar que ele perca mais ou menos 30 gramas por semana. Então, é legal fazer um acompanhamento desse gato mensalmente para pesar esse gato, para fazer reajustes, porque os gatos, eles respondem de formas diferentes, né? Então, tem um gato que, nossa, a gente vai entrar com a dieta, ele vai perder 1% do peso dele por semana. Tem outro gato que vai perder 0,2, 0,3. Então, a gente vai fazendo ajustes. E os lugares e os ambientes que tem mais de um gato? Não é incomum um tutor ter mais de um gato, e é sempre a parte mais desafiadora. Então, uma forma que a gente pode orientar é colocar a comida dos gatos em locais diferentes. Por exemplo, às vezes você pode pôr a comida do gato que é magrinho num ambiente que o gato gordinho não tem acesso. Ou, por exemplo, um lugar que seja mais alto e que o gato em sobrepeso ou obeso não consiga subir. Existem também alguns comedouros automáticos que a gente consegue calcular e programar a quantidade de comida que a gente põe nesses comedouros, e esse comedouro ele só vai abrir com o gato cuja coleirinha carregue o sensor específico. Existem também vários brinquedos, várias formas interativas de fazer esse gato comer. Porque lembra que eu falei que muitas vezes o sedentarismo está envolvido na jogada? Então, não adianta também a gente querer colocar prateleiras e querer fazer esse gato fazer um monte de pirueta e brincar, porque ele não vai ter energia para isso. Mas se a gente aumentar a interatividade desse gato com o alimento, isso pode ser uma forma dele comer menos, ficar mais saciado, não comer além do que ele precisa e ele interagir. Isso tem um estímulo cognitivo importante. Então, existem um monte de brinquedos no mercado que o gato precisa escolher ali aonde que ele vai enfiar a patinha para pegar a comida, essas bolinhas ou esses tipo peõezinhos que o gato vai mexendo e a comida sai, né? Então, aqui tem uns exemplos, alguns vídeos. Então, olha, os gatinhos, eles precisam, isso são 2 pacientes meus, eles precisam, então, a tutora coloca a quantidade certa de comida ali e eles vão interagindo, né? Isso não é como uma caça, mas certamente é melhor do que a gente simplesmente oferecer a comida de bandeja para o gato, que muitas vezes ele acaba comendo mais que o necessário. Aqui dá tempo dele comendo e processando a informação, tendo os estímulos neuroendócrinos para entender que a saciedade está chegando, né? Então, olha, outros brinquedinhos. Ai, Renata, mas a população que eu atendo não tem, né? Meus clientes não têm condições de comprar esses comedouros, eles muitas vezes são caros e tudo mais. Não tem problema. A gente pode usar, por exemplo, forminha de gelo. Então, na forminha de gelo, a gente põe as comidinhas e o gato ele tem que ir interagindo com aquilo para poder comer. Ele vai tirando os grãozinhos e aí ele come. Isso ajuda também ele a comer mais devagar e uma quantidade mais controlada. Então, olha como ele vai aprendendo, né? E exercício, né? Existem formas da gente estimular o exercício, a gente pode brincar com varinhas, com bolinhas, com ponteira laser. A ponteira laser a gente pode brincar desde que ao final da brincadeira a gente coloque alguma coisa ali, um brinquedinho, um petisquinho, alguma coisa para que funcione, né? Para que não seja frustrante para o gato, então ele entenda que ele conseguiu caçar no final da brincadeira. Mas existem essas rodas, né? Tipo essas rodas de hamster. E é incrível como eles gostam
disso. Claro, ocupa um baita espação da casa, mas tem tutores que vão se dispor a comprar e é uma forma aí da gente fazer eles fazerem algum grau de atividade. O ambiente, então, é super importante, né, para a gente manejar esse paciente obeso. Então, como eu disse para vocês, muitas vezes eles são muitas vezes sedentários e aí eles acabam retendo urina, eles não vão até o pote de água para beber água, eles não vão até o pote de areia, caixa de areia para urinar e defecar. Muitas vezes esses gatos, eles ficam com constipação, ficam com retenção fecal, porque eles vão menos à caixa de areia, porque às vezes eles não conseguem se sustentar nas patas para fazer a posição de evacuação. Então a gente precisa tornar esses recursos mais disponíveis para ele, encorajar o movimento. Como eu vinha dizendo, não adianta a gente querer colocar os brinquedos ou colocar o enriquecimento ambiental em prateleiras ou lugares altos, mas favorecer brincadeiras mais terrestres, né? Então com ratinhos, com bolinhas, com brinquedinhos que sejam mais terrestres. Vamos lembrar disso. Por exemplo, as caixas de areia, né? Às vezes são caixas de areia muito altas que eles têm dificuldade de transpor o obstáculo ali para subir. Então vamos usar caixas de areia menores, mais baixinhas, né? Potes de comida, esse pote de comida aqui que eu pus, não é o ideal para o gato. Então ter 2 potes de comida, um ao lado do outro, isso pode ser muito estressante para eles. Então pôr em lugares separados. O lance de ser mais alto é bacana, mas pôr em lugares separados. Dar acesso a esses gatos, aos ambientes que eles gostam. Então colocar degraus, colocar rampa para que eles possam ter acesso aos locais onde eles estão habituados a ficar. Eles gostam de tomar o solzinho, gostam de subir na cama, no sofá, então vamos pôr degraus e dar acesso a esses pacientes. E claro, né, é um quadro muito desafiador. Fazer um gato perder peso é muito desafiador. A gente sabe por alguns trabalhos que menos de 50% dos pacientes atinge o peso-alvo. O tutor, muitas vezes, ele começa muito comprometido, mas vai passando o tempo, ele acaba cedendo aos pedidos de comida. Ele não vê uma perda de peso tão rápida e isso é frustrante. Gatos que começam o programa de perda de peso num sobrepeso ou numa obesidade acentuadas, eles têm uma resposta muito mais lenta e isso é frustrante. Tudo isso é oneroso para o tutor. Ele precisa comprar uma dieta especial, ele precisa gastar recursos, investir com exames, com consultas, com acompanhamento. E aí o que muitas vezes a gente vê é que esse gato chega ao peso ideal, então a gente já viu que menos de 50% chega no peso ideal, e quando chega no peso ideal, quase 50% desses pacientes retoma o peso inicial. Então, o objetivo aqui não é só a gente chegar ao peso ideal, mas dizer para o tutor que é um cuidado para toda a vida, para esse gato não atingir, né, entrar em remissão, em recidiva do peso inicial dele. Porque a gente sabe que as células, os adipócitos, as células de gordura, elas têm uma memória. Então, uma vez que elas foram hipertrofiadas ou hiperplasiadas, que elas sofreram esse processo de hipertrofia, a memória fica ali. Então, esse paciente ele vai ter uma predisposição a preencher novamente esses adipócitos, falando de uma forma muito simplória, né? Então, é desafiador. Não tem aí discussão de que isso é bastante desafiador mesmo. Mas essa conversa com o tutor acaba sendo muito importante e um dos pilares aí para a gente ter um comprometimento. Então, para a gente concluir, gostaria aqui de lembrar que a obesidade é uma doença. Ela tem muitos riscos para que ela seja desenvolvida, então tem uma condição multifatorial e ela tem muitas consequências. A gente, como veterinário, tem um papel super importante e fundamental em instruir os tutores, em instruir sobre o que é obesidade, sobre quando o gato está ficando obeso, em prevenir isso, e a gente precisa diagnosticar. A gente não pode fazer vistas grossas. A maior parte dos pacientes obesos não chega no nosso consultório por conta dessa queixa. Eles chegam por qualquer outro motivo. Puxa, doutora, meu gato está constipado, meu gato está com dor, meu gato tá com diabetes, quer dizer, né, eles não dizem que o gato tá com diabetes, mas o meu gato tá com poliúria, polidipsia, polifagia e ele tá perdendo peso, né, não de uma forma saudável. Então eles vêm com muitas condições, muitas vezes atreladas à obesidade, e é nosso papel identificar a obesidade como a doença primária, muitas vezes, ou a obesidade como um fator de risco para aquelas condições. Então lembrem
que o peso do paciente com 1 ano de idade é super importante, o peso que ele vai chegar. O peso que ele chega também no momento de castrar e depois de castrar também é muito importante. E a gente tem um papel extremamente importante aí em prevenir esses quadros, certo? Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero ter elucidado aqui alguns aspectos, espero que vocês comecem a anotar nos prontuários dos pacientes de vocês o score de condição corporal e que vocês passem a acompanhar isso. E vamos combater aí essa condição, que é algo muito prevalente nos nossos pacientes. Obrigada, queria agradecer mais uma vez o convite da Nutriri e da VetSmart e nos vemos numa próxima. Olá, obrigada doutora Renata pela excelente palestra. Eu sou a Laís Alarsa, médica veterinária da empresa Nutriri e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a nossa nova linha Select Super Premium by Monelo. E a nossa nova linha conta com ingredientes selecionados específicos para garantir os melhores benefícios para cães e gatos, tais como frutas e vegetais, a farinha de algas, o nosso ingrediente específico, ovos, prebióticos selecionados, palatabilizante em pó para a gente garantir uma aceitação excelente tanto para cães quanto para gatos, levedura de cerveja, extrato de yuca e o hexametafosfato de sódio. Todos esses ingredientes pensando nos benefícios de saúde intestinal adequada, pele e pelos saudáveis e sadios, mais palatabilidade, articulações saudáveis e saúde bucal. Além disso, toda a nossa linha apresenta mínimo 85% de digestibilidade comprovada em testes em vivo e o nosso primeiro ingrediente como proteína animal. Focando principalmente nos ingredientes diferenciados, nós temos a polpa de beterraba, que a gente já conhece, né, que é uma fonte específica de fibras solúveis e insolúveis, tanto para cães quanto para gatos, que auxilia principalmente na saúde intestinal adequada. E trouxemos também o blueberry, que é uma fonte de vitaminas e antioxidantes naturais nobres. Ele auxilia na saúde do pelo e pele, desenvolvimento saudável e na longevidade, principalmente de cães seniores. Além disso, temos a batata doce como principal fonte de carboidrato. É o nosso carboidrato de mais alta absorção, sendo considerado o mais saudável atualmente. Ele auxilia tanto na saúde intestinal, quanto principalmente na saciedade para os nossos produtos, né, de controle de peso e calorias controladas. E como a gente comentou, toda a linha apresenta frutas e vegetais, que também são fontes importantes de vitaminas e minerais, antioxidantes naturais e fibras importantes. Todos esses ingredientes auxiliando também na saúde intestinal, garantindo uma palatabilidade adequada para o nosso produto e também auxiliando na pele e pelo saudável. E nós também temos um ingrediente completamente inovador, que é a nossa farinha de algas marinhas. É a maior fonte de DHA existente atualmente como ingrediente, com cerca de 100% de aproveitamento. A farinha de algas auxilia principalmente a gente garantir pele e pelos saudáveis e macios, articulações saudáveis, um desenvolvimento saudável para os nossos filhotes e também garantindo a longevidade dos nossos cães sênior. Em paralelo, também temos o nosso prebiótico Golf. Ele é um prebiótico com composição de 5 prebióticos diferenciados que atuam em conjunto para garantir a saúde intestinal adequada. Ele tem um estímulo no aumento de bactérias benéficas no intestino, também é imunomodulador, aumenta em grande proporção a absorção de todos os nutrientes, auxiliando também na digestibilidade e também garante a renovação da parede do intestino. Todos esses benefícios sinérgicos garantem, então, a saúde intestinal de toda a linha Super Premium. Além dos ingredientes que a gente já comentou, existem vários outros benefícios presentes em toda a linha. Além dos ingredientes rigorosamente selecionados, toda a nossa linha foi pensada e desenvolvida pensando na sustentabilidade. Portanto, todas as nossas embalagens Select são 100% recicláveis. Além disso, todos os produtos apresentam sabores irresistíveis, contando com ingredientes aí específicos para a gente garantir esse benefício tanto para cães quanto para gatos. E além disso, o nosso produto é elaborado por especialistas em nutrição pet e aprovados por veterinários em 4 continentes.
A Nutriri hoje está presente em mais de 40 países e em 4 continentes no mundo. E também toda a linha com 111% de satisfação garantida. E agora, apresentando a nossa linha, o nosso primeiro produto é o Select by Monelo Mães e Filhotes, destinados a gatos filhotes e mães lactantes e gestantes, no sabor frango, cenoura e banana. Os principais benefícios: DHA, para garantir um desenvolvimento saudável, minerais balanceados, garantindo um pH urinário saudável e equilibrado, blueberries e minerais orgânicos, e os prebióticos para a saúde intestinal. Para gatos adultos, temos o Select by Monelo Skin and Coat, pensado especificamente para garantir uma pelagem bonita, macia e saudável para gatos adultos. O sabor: salmão, cenoura e blueberry. Benefícios: DHA, mais vitaminas e minerais orgânicos, salmão e peru como proteínas nobres e os minerais balanceados, pensando sempre em toda a linha de gatos no pH urinário adequado. E para os gatos que precisam perder peso ou simplesmente queremos reduzir a ingestão de calorias, trouxemos o Select by Monelo Calorias Controladas, no sabor salmão, ervilha e maçã. Os principais benefícios desse produto: DHA, L-carnitina e fibras funcionais, garantindo o desempenho de um produto para redução de energia, frango, salmão e peru como proteínas nobres e os minerais balanceados para garantia de um pH urinário adequado. E o nosso último produto na linha de gatos é o Select by Monelo Gatos Castrados, indicado para gatos após a castração, no sabor peru, batata doce e maçã. Este produto contém também L-carnitina para garantir uma redução de peso saudável, minerais balanceados, polpa de beterraba e yuca e os nossos prebióticos. Para a linha de cães, nosso primeiro produto, Select by Monelo, primeira nutrição, cães filhotes de raças médias e grandes. O sabor: frango, batata doce e banana. E os principais benefícios: o nosso DHA para um desenvolvimento saudável, baixo teor de sódio, polpa de beterraba e yuca e os nossos prebióticos garantindo a saúde intestinal. Complementando, também trouxemos o nosso Select by Monelo Cães Filhotes de raças pequenas e mini, no sabor frango, cenoura e banana. Os benefícios: polpa de beterraba e yuca, prebióticos, DHA de farinha de algas e óleo de salmão e o baixo teor de sódio. Para a linha de adultos, trouxemos o Select by Monelo Digestão Equilibrada Cães Adultos de raças pequenas e mini, no sabor salmão, ervilha e blueberry. Os benefícios: DHA, polpa de beterraba e yuca, condroitina e glicosamina, também presente na linha de cães adultos de raças pequenas e mini, e o nosso prebiótico. E para os cães de raças médias e grandes, também trouxemos o nosso Select by Monelo Digestão Equilibrada, focada nesses pods, no sabor frango, ovos e maçã. Os benefícios: DHA, polpa de beterraba e yuca, prebióticos e a condroitina e glicosamina, que não poderiam faltar para garantir articulações saudáveis. E para cães que precisam perder peso ou simplesmente evitar que eles ganhem peso corporal, nós trouxemos o nosso Select by Monelo Cães Adultos Controle de Peso, no sabor peru, batata doce e maçã. Os principais benefícios: DHA, frango, salmão e peru como proteínas nobres, nossos prebióticos presentes e a L-carnitina e fibras funcionais. Para cães acima dos 7 anos de idade, de raças pequenas e mini, trouxemos o Select by Monelo Longevidade, no sabor peru, ervilha e blueberry, trazendo os principais benefícios: o blueberry e minerais orgânicos como fontes importantes de antioxidantes naturais para uma maior longevidade, prebióticos garantindo uma saúde intestinal adequada, um formato ideal de partícula que seja facilitada a mastigação desses animais e a DHA, condroitina e glicosamina, atuando em conjunto para a proteção das articulações. E finalizando a nossa linha,
trouxemos também o nosso Select by Monelo, longevidade para cães de raças médias e grandes acima dos 5 anos de idade. O sabor do nosso produto, salmão, ervilha e blueberry, e os benefícios, blueberry minerais orgânicos, prebióticos, um formato ideal também adequado para cães de raças médias e grandes, e a DHA, condroitina e glicosamina, também para as articulações. E agora, convidamos todos vocês a conhecer a nossa nova linha Select by Monelo Super Premium, que está chegando aí nos próximos dias no mercado. Obrigada e até mais!